Olá, tudo bem? Meu nome é Salma Freua. Estamos aqui no Café com Política, nosso programa diário de entrevistas com personagens relacionados à política de Minas Gerais e do Brasil. Hoje nós temos uma estreante, a ministra Maria Elizabeth Rocha, que está aqui como ministra do Supremo Tribunal Militar, o STM, onde ela está desde 2007, e também foi eleita em dezembro do ano passado pelos seus pares para ser a próxima presidente do tribunal no biênio de 2025-2027. Ela também foi a primeira mulher eleita para poder exercer essa função em mais de 215 anos de história do tribunal. Então, seja bem-vinda, ministra. Queria agradecer por você aceitar o nosso convite. Muito obrigada, sou eu que agradeço. É sempre uma alegria estar de alguma maneira próxima ao meu estado, Minas Gerais. Obrigada. Bom, ministra, você falou do seu estado de Minas Gerais, eu quero começar justamente falando sobre isso. Então, basicamente, a senhora é mineira, de BH, formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na nossa PUC Minas, e também é doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, a nossa UFMG. Então, começando por isso, eu queria perguntar para a senhora. A maioria dos nossos leitores, ouvintes, telespectadores são da capital ou são do estado, e por isso eu queria entender um pouquinho da sua trajetória, que começou aqui em Belo Horizonte, começou aqui em Minas, até a cadeira que a senhora ocupa agora. Então, qual foi a importância de Belo Horizonte, de Minas Gerais, para a sua trajetória? E queria saber também se a senhora mantém as suas raízes aqui, porque a senhora já está em Brasília há muitos anos, né? É verdade, eu já estou em Brasília há muitos anos, mas eu nunca perdi contato com Minas Gerais. Meus pais são mineiros, não é? Meu pai é da Zona da Mata, minha mãe é do sul de Minas, Caxambu, e eu nasci em Belo Horizonte, tenho família em Belo Horizonte e também no interior, mas mais em BH. E a minha trajetória em BH foi uma trajetória cheia de boas lembranças, cheia de memórias felizes do Clube da Esquina, que eu acompanhei, sentada nos muros do Sacré-Cœur, onde eu estudei. Então, eu realmente tenho um apreço muito grande por Minas Gerais, tenho grandes amigos e amigas que ainda vivem aí. E eu posso dizer que Minas foi extremamente importante em todos os sentidos. Primeiro, pela minha formação, não é? Pelo meu mineirês, que eu nunca perdi e faço questão absoluta de manter, né? Pelas boas faculdades que eu estudei, pelos professores maravilhosos que eu tive. Eu estudei com grandes professores, tanto na PUC Minas quanto na UFMG. Então, eu só tenho boas lembranças de Minas Gerais. Aos 25 anos, eu fiz o meu concurso para procuradora federal, não é? Fui aprovada em primeiro lugar e passei, e me mudei, porque era uma exigência do cargo, para o Rio de Janeiro. E lá eu vivi muitos anos, fui professora lá, e também em Minas Gerais, e conheci meu marido na sala dos professores da Faculdade Cândido Mendes, em Ipanema. Nós nos casamos, ele é militar, foi promovido a general, veio para Brasília e eu o acompanhei. E aí a minha trajetória foi se diversificando muito em termos de exercício da profissão, porque eu fui cedida como procuradora federal a vários tribunais, como o Tribunal Superior Eleitoral, não é? Fui cedida, quando morava no Rio de Janeiro, ao Tribunal Regional do Trabalho, trabalhei na Câmara dos Deputados, trabalhei também com a querida e inesquecível ex-presidente do PT, Sandra Starling, quando ela foi líder, né, dentro da liderança do PT na Câmara dos Deputados. Depois fui cedida na primeira presidência do ministro Marco Aurélio, para o TSE. E assim eu tive a oportunidade de conhecer, não é, não apenas o Poder Executivo, onde eu trabalhei também em muitos órgãos, como a Fundação Nacional para a Memória, por exemplo, mas também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E acho que isso foi muito enriquecedor, porque me deu a visão da República das formas mais variadas, não apenas como uma advogada pública, que eu sempre fui, sempre exerci, mas também, não é, como uma assessora de parlamentar, uma assessora de magistrado, onde eu pude ver como é a judicatura de perto e também o exercício da legislatura, né, os projetos de lei, as PECs,
as ADIs, que eram propostas na época no Supremo Tribunal Federal. Então, foi muito enriquecedor. E eu posso dizer que a consolidação de todas essas experiências profissionais me tornaram quem eu sou, né? Hoje eu sou uma magistrada que acho que tem uma visão global do Estado brasileiro. Legal. E, bom, a senhora é a primeira mulher a ser eleita presidente do STM e já ocupou essa função temporariamente em 2013 e 2015. Então, eu queria entender também como mulher, como várias leitoras e como várias telespectadoras que estão aqui, os desafios tão maiores pelo fato da senhora ser uma mulher à frente de uma instituição predominantemente masculina, como quase todas as instituições deste país, ou não? Conta um pouquinho sobre isso. Não, eu não vou negar, os desafios são muito maiores, né? A minha eleição comprovou isso, porque eu fui eleita por um voto de diferença, o meu voto, e eu sendo a mais antiga dentre os civis, porque a presidência no Superior Tribunal Militar, ela é rotativa. Agora, quem preside o tribunal é a aeronáutica. Nesse próximo biênio, me empossarei no dia 12 de março, serão destinadas as cadeiras aos civis que ocupam ali a, a, o tribunal, né, que ocupam ali a nossa bancada, o nosso plenário. Posteriormente, virá a Marinha e, por último, o Exército. Então, é uma presidência rotativa de forma a privilegiar todas as forças, de manter a paridade entre as armas, como se fala, né, de civis, aeronáutica, marinha e força terrestre. E não vou negar, foi difícil. Eu sou a primeira mulher, não é? Eu sou a única mulher na corte mais antiga de justiça do Brasil, criada em 1808 por Dom João, quando ainda era príncipe regente. Então, veja bem, é uma corte bicentenária. E realmente, nós mulheres temos que quebrar ainda tetos de vidro. Aí eu brinco, não são apenas tetos de vidros que nós quebramos paredes, nós quebramos a casa inteira, porque ainda existe um determinado preconceito dentro da sociedade, o Estado ainda é patriarcal, né? Ainda é misógino. Então, para que nós possamos ocupar os nossos espaços e buscamos a igualação, a isonomia, que está formalmente, né, garantida na Carta Política, na Constituição, mas que materialmente ainda não se perfez na sua integralidade, é preciso muita luta. E eu lutei, continuo lutando, até porque eu não me rendo à homogeneidade. Eu não quero ser comparada a um homem dentro da corte. Eu quero ser uma pessoa distinta, que eu sou, a única do meu gênero, né? E que falo não apenas pelas mulheres, mas também pelas minorias, né? Que não têm espaços de ocupação de poder reservados. Então, é preciso que nós, mulheres, realmente tenhamos essa consciência. Eu não vou dizer que foi fácil, porque eu acho que até a minha própria postura feminista me obriga a dizer das dificuldades que nós mulheres enfrentamos, mas também, por um lado, eu tenho esperanças de abrir caminhos para pessoas mais jovens como você, Salma, para que caminho de vocês, a trajetória de vocês não seja tão dolorosa quanto a minha e das minhas antecessoras. Eu brinco que muita sufragista morreu para hoje eu poder me sentar numa cadeira dessas. Felizmente, eu não fui ameaçada de morte em momento algum, e acho que nem corro esse risco. Mas as minhas lutas e as violências que eu sofro hoje são simbólicas, né? E eu espero, sinceramente, estar contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, e que aqueles que virão depois de mim, né, as mulheres mais jovens, possam usufruir dessas lutas. Não digo que elas não enfrentarão outras lutas, enfrentarão, com certeza, mas que não sejam as mesmas que eu enfrento, porque não faz sentido, né? A sociedade tem que evoluir e nunca retroceder. Eu queria acrescentar uma pergunta em relação a esse assunto. Qual a importância que você vê da senhora estar nesse tribunal como mulher? Então, qual a sua contribuição que você traz para o tribunal que ela não existiria se o tribunal fosse composto apenas por homens? Uma visão, uma contribuição, um conhecimento? A minha visão de mundo, a visão da diferença. Porque, veja, a mulher não é pior e nem melhor do que o homem, ela é diferente.
E a diferença dentro de um Estado democrático de direito tem que ser respeitada, tem que ser tolerada, não é? Então, eu acho que o meu grande papel ali é marcar a diferença entre seres humanos, de forma que todos nós, com as nossas identidades, que são únicas e que nós não podemos rejeitá-las, sejamos incluídos, não é, nos espaços de poder, nos momentos de fala e possamos ser ouvidos também nas nossas reivindicações que são fidedignas e são republicanas. Então, lutar hoje pela alteridade, lutar pela inclusão, lutar pela igualdade entre humanos é um dever constitucional que eu tenho como magistrada e uma obrigação que eu tenho como ser humano. Legal. Como a senhora falou, a senhora vai assumir esse cargo de presidente no dia 12 de março. Queria perguntar se a senhora podia dar uma palhinha para a gente de qual será o tom do seu discurso de posse. Não sei se a senhora já pensou sobre ele, ou Já qual será. pensei, Já pensou? Então, já vamos pedir uma pensei. palhinha do que a senhora deve, sim, dar. Qual será o tom do seu discurso, que também eu acredito que será o tom da sua presidência, né, da sua gestão. Exato. Um tom pró-equidade, um tom feminista, que eu sou, assumidíssima, não é? Em favor das mulheres, em favor das minorias, não é? De todos nós que, de alguma forma, ainda somos alijados em espaços que são pré-estabelecidos numa sociedade que não tem mais espaço para isso. Ou seja, hoje, a democracia exige, né, que as minorias sejam ouvidas e respeitadas, e que a voz da maioria, né, as contemple também dentro dos espaços de poder e dentro dos discursos e das políticas governamentais. Então, todo o meu discurso será todo nesse sentido, em favor da inclusão, em favor da alteridade, em favor da pró-equidade, que é o que eu pretendo desenvolver na minha presidência. E, obviamente, né, a transparência, que é um dos pilares sobre os quais eu vou fazer questão absoluta, né, de nortear a minha gestão, e a defesa do Estado Democrático de Direito. Legal. O leitor, o telespectador, pode não saber muito bem como funciona o Tribunal Militar. Então, para quem nos acompanha, explicar um pouquinho por que que é importante existir um Superior Tribunal Militar, qual é a atuação dele, basicamente explicar com as suas palavras, a sua visão, por que que ele se diferencia da justiça comum e ele deve existir. Porque nós somos uma justiça, não é, que temos por função e missão constitucional manter a hierarquia e a disciplina dentro dos quartéis. A Justiça Militar Federal é uma justiça eminentemente criminal. Ela julga os crimes militares definidos em lei. E nesses crimes estão incluídos como agentes perpetradores, como réus, né, criminosos, civis e militares. Nós não julgamos os crimes dos militares, mas os crimes militares. E os crimes militares também podem ser cometidos por civis. Qual é a nossa importância? A nossa importância é justamente preservar, não é, a cadeia de comando, que não pode ser rompida, que não pode ser quebrada em um Estado democrático de direito. Todos nós vivenciamos o que aconteceu no 8 de janeiro e os seus desdobramentos que ainda repercutem e continuam repercutindo no Supremo Tribunal Federal. Então, eu digo que a justiça militar, ao lado da justiça do trabalho e da justiça eleitoral, que são justiças especializadas, elas são as responsáveis pela mantença e pela integridade do Estado democrático, obviamente, juntamente com a Justiça Federal e a Justiça Comum. Mas por que que nós nos diferenciamos da Justiça Comum? Por que que os crimes militares não são julgados na Justiça Comum? Porque o olhar do Estado juiz tem que ser diferenciado quando nós estamos tratando de homens armados, investidos no monopólio da força legítima pelo Estado, não é? Que são armados pela nação e que têm por missão constitucional, né, defender a pátria e ao fim e ao fim e ao cabo, a sociedade. Não é? Porque quando se defende a pátria, a soberania do Estado, está se defendendo também a integridade dos cidadãos. Então, isso é fundamental. Nós julgamos em tempo célere, nós julgamos com uma rapidez que, infelizmente, a justiça comum não pode julgar porque está assoberbada de processos.
e os nossos jurisdicionados são menores, em termos dos jurisdicionados civis que cometem crimes comuns a toda hora, sobretudo em estados que estão conflagrados pela criminalidade urbana. E, além do mais, não é, nós somos uma justiça que está inserida dentro do Poder Judiciário desde a Constituição de 1946. Ou seja, nós somos um ramo especializado do Poder Judiciário. Nós não somos uma corte marcial, não somos um tribunal de exceção. Muito pelo contrário, das nossas decisões cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Nós atendemos todos os princípios do Estado democrático, como o contraditório, a ampla defesa, todas as possibilidades é dada ao réu para que ele possa se defender, né? E depois da nossa decisão, se envolver e se envolver matéria constitucional, cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal ou recurso ordinário a depender, né, do tipo de ação. Então, a importância da jurisdição penal especializada, ou seja, da jurisdição penal militar, que só julga militares federais, repito, e civis, nós não julgamos PMs e nem corpo de bombeiros, não é? É justamente manter a hierarquia e a disciplina dentro dos quartéis, porque quando ela é quebrada, quando ela é comprometida, quem corre riscos é a sociedade. Recentemente, a PGR apresentou ao STF uma denúncia formal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e um grupo de mais de 30 pessoas, entre eles vários militares, por uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Eu queria saber da Isso. senhora se a senhora considera que essa denúncia e essa investigação são importantes e por quê. Sem dúvida alguma, é fundamental apurar, né, e descer a minúcias o que aconteceu no 8 de janeiro. Quando nós pensamos, e eu realmente acreditei, que na promulgação da Constituição Federal, em 88, a democracia estava consolidada, me surpreendi, né, ao ver que não é bem assim, né, que a democracia e a Constituição são projetos inacabados, intergeracionais, que nós temos que zelar e cuidar a todo momento para que o estado de exceção não retorne. Então, eu entendo que eu li a denúncia, são 272 folhas, se não me engano. É uma denúncia bastante consistente, né, que tem começo, meio e fim. O Procurador-Geral da República, doutor Paulo Bonet, é um jurista de escola, é um homem experiente frente ao Ministério Público, e acredito que agora caberá à primeira turma, ao Supremo Tribunal Federal, recebê-la ou não, e, se for recebida, né, respeitando todas as nuances do devido processo legal, que é a abertura de prazo para defesa, apresentação de testemunhas, porque é fundamental que o devido processo e o direito da ampla defesa e do contraditório sejam observados. Aí caberá, então, durante a persecução penal, se houver realmente a instauração de uma ação, que eu particularmente acredito que haverá, não é? Se verificar o que de fato aconteceu, né, no 8 de janeiro e em período que o antecedeu. Pois é, eu queria perguntar para a senhora, a senhora considera que a democracia esteve de fato ameaçada com essa suposta tentativa de golpe? É preciso aguardar, né, o recebimento da denúncia e os desdobramentos que dela, os desdobramentos que virão, porque eu acho que muitos fatos, muitos episódios ainda serão descortinados. Mas sem dúvida alguma, depois de ter lido os indícios, não é? Porque por enquanto são indícios, não são provas, que estão Uhum. contidos, né, na peça exordial, eu diria que nós corremos um sério risco, sim, de ver eleições que foram legitimamente ratificadas pelo povo, em urnas que acho que são urnas confiáveis, até porque, como eu disse, eu tive a oportunidade de trabalhar no Tribunal Superior Eleitoral, quando essas urnas, inclusive, foram instaladas, foi na presidência do ministro Marco Aurélio e do ministro Silmar Galvão, me lembro bem, e eu acho que realmente se consolidaria um golpe,
caso o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin não pudessem tomar posse como deveriam, né? Os ritos tradicionais da eleição e do sufrágio teriam sido quebrados. E esse rompimento, ele, nas boas escolas jurídicas, é considerado um golpe. Então, é preciso realmente agir com cautela, não fazer pré-julgamentos antecipados, mas os fatos que foram narrados são bastante preocupantes e muito contundentes. O que a senhora acha que precisa ser feito neste momento, no sentido de preservar a democracia? Acho que, antes de tudo, né, apurar quem foram os culpados de fato, os financiadores, porque quem financia talvez seja até mais responsável do que quem age, não é? Porque está conspirando às escuras contra o Estado democrático e, posteriormente, apenar os culpados. Acho que a apenação e o sancionamento, nesse caso, não deixa de ser uma forma propedêutica de se ensinar à população, né, que quando o Estado de Direito é colocado em risco, né, e quando se tenta solapá-lo, né, consequências advirão, e consequências jurídicas, jurídico-penais, inclusive. A senhora, como futura presidente do STM, eu queria entender também o que precisa ser feito, não só como a senhora já respondeu, no sentido de preservar a democracia, mas também no sentido de melhorar a imagem dos militares diante da sociedade brasileira. Porque ao analisar esses atos, né, em torno do 8 de janeiro, obviamente a imagem deles perante a sociedade dá uma estremecida. E o que a senhora considera necessário para preservar a imagem das Forças Armadas e como a senhora acha que é a percepção da sociedade em geral em relação a Forças Armadas hoje em dia? Não é boa, eu reconheço. Agora, a transparência e a sessão penal também irá aclarar muitos detalhes, porque veja bem, não é? As Forças Armadas, se nós estamos aqui nos reportando às instituições, Exército, Marinha e Aeronáutica, não aderiram, não é? Veja bem que a exceção do Almirante Garnier, né, os dois comandantes, tanto da Marinha, perdão, do Exército, quanto da Aeronáutica. E o alto comando de todas as forças, incluindo o da Marinha, não estavam cientes dessa tentativa de golpe. Não é? E mais, o comandante do Exército falou claramente, e eu ouvi isso na delação, né, nos trechos da delação premiada que a imprensa está noticiando, né, que ele foi enfático ao dizer que o Exército não iria aderir a este golpe, e muito menos a aeronáutica. Então, também é injusto que se atribua às instituições militares, né, a pecha de golpista, porque elas não são. Ao contrário, elas foram extremamente legalistas. Elas não aderiram a qualquer tentativa. E não se pode, né, pensar à la carte militares que queriam dar um golpe na democracia e confundi-los com toda uma instituição. Isso não é verdade, não é? Os militares, eles não aderiram ao golpe, não é? A Força Armada, como um todo, não aderiu ao golpe. Né? E você tem ali, pontualmente, 32 militares, né, que estão arrolados vamos dizer assim, indiciados nessa pretensa ação penal, e não se pode, então, confundir o joio com o trigo, porque, afinal de contas, a delinquência ela acontece em todos os setores da sociedade. Os militares são homens normais, como qualquer outro. Então, há aqueles que delinquem e há aqueles que se conservam dentro dos limites da legalidade e da ética. Né? Então, eu entendo que o ethos das Forças Armadas não deveria ser questionado, porque elas agiram com correção e agiram, né, dentro dos parâmetros constitucionais. Elas cumpriram seu papel, tanto que o golpe não foi desfechado. Não é? Houve apenas uma tentativa. E isso eu atribuo muito também ao papel dos militares que se recusaram, sobretudo o Exército, que tem o maior contingente de homens armados, a aderir a essa insurreição absurda. Essas denúncias sobre o golpe, para a gente entender.
elas vão chegar ao Superior Tribunal Militar em algum momento? O que cabe ao STM? Talvez sim, e em uma determinada hipótese, com certeza. Talvez sim, porque se durante a instrução penal, caso a denúncia seja recebida pelo Supremo Tribunal Federal, se detectarem crimes militares, ou seja, crimes que somente os militares podem cometer, como, por exemplo, ofensa a superior hierárquico, aí o Ministério Público Militar deverá e certamente oferecerá uma denúncia junto ao Superior Tribunal Militar, porque somos nós que temos competência para julgar, como eu disse, esse tipo de crime, esse tipo de delito. Agora, para além disso, não é, aqueles que forem condenados, aqueles que obtiverem uma pena, por exemplo, superior a 2 anos, serão submetidos a uma representação de indignidade barra incompatibilidade com o oficialato. E aqueles que forem condenados a menos de 2 anos, o que eu acho difícil, porque as penas ali são penas elevadas, se somados todo o concurso de crimes, né, que foi cometido, porque não foi apenas um, serão submetidos a um conselho de justificação. Tanto a representação de indignidade quanto o conselho de justificação são tribunais de honra. São aqueles tribunais onde o STM, só ele, porque a competência é exclusiva e privativa, constitucionalmente deferida para nós, poderão dizer se aquele militar que hoje porta, né, veste a farda, esteja na ativa ou na reserva, não importa, ou mesmo reformado, tem condições de permanecer integrando as Forças Armadas. Caso não tenha, ele será excluído, é a chamada morte ficta, né? Ele será excluído. Então, eu acredito que em algum momento, havendo condenação, não importa se for superior ou inferior a 2 anos, o militar será submetido a esses tribunais de honra e será, então, julgado pelo Superior Tribunal Militar. Entendi. Bom, eu também queria perguntar para a senhora com relação à anistia. Tanto para os crimes denunciados hoje, porque a gente tem um movimento de pessoas que pedem pela anistia dessas pessoas que ainda nem foram presas, né, não foram Julgadas, né? condenadas, não foram julgadas ainda, e também aos crimes cometidos na ditadura, que a gente tem a lei da anistia. Então, eu queria entender se a senhora é a favor ou contra a anistia nos dois casos. Inclusive, vou trazer um caso específico aqui, em relação ao caso que o STF vai analisar em breve, em casos de desaparecimentos, né, de pessoas na ditadura militar, na entoada, assim, também do filme Ainda Estou Aqui, que está fazendo um sucesso muito grande. Não será o STM que irá analisar, será o STF. Isso, Né? STF. E ele já deu, inclusive, repercussão geral ao tema. Não é? Eu sempre defendi, Salma, que a lei da anistia ela é incompatível com a Carta de 88. Ou seja, ela foi revogada em muitos dos seus dispositivos pela Carta de 88, que é a lei maior do país, e a lei de anistia, né, ela é anterior a 88. Este é um ponto. Não é? Mas o Supremo decidiu que a lei de anistia, posteriormente à promulgação da Constituição atual, ela era válida. Então, o que o Supremo tem que discutir é a sua própria jurisprudência, não é? Como é que ele entendeu na época e como é que ele entende hoje. Agora, é aquilo que eu digo, mesmo que se entenda que a lei era constitucional, que a meu ver não era, porque ela feria vários princípios, né, e várias determinações da Constituição vigente. Houve, posteriormente, quando se discutiu a prisão do depositário infiel na Suprema Corte, uma discussão sobre o status jurídico dos tratados internacionais de direitos humanos. E o Supremo assentou que aqueles tratados internacionais de direitos humanos que foram internalizados pelo Brasil, obviamente, subscritos e internalizados na nossa ordem jurídica interna, na nossa ordem jurídica pátria, se não tiverem sido por maioria constitucional, eles terão status supralegal, o que significa que eles estarão abaixo da Constituição, porém acima da lei. Se internalizados com um quórum constitucional, então eles terão status, inclusive, constitucional. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, o Protocolo de São José da Costa Rica,
todos eles internalizados com um quórum de lei ordinária, não tem status constitucional, mas tem status supralegal. E dentro da lógica da hierarquia jurídica, uma lei superior revoga uma inferior, quando com ela é incompatível. Então, se entender, não é, que não era a minha visão, mas se entender que a lei de anistia era constitucional e que foi recebida pela nova ordem jurídica que foi instaurada após 88, não se pode negar que os tratados internacionais de direitos humanos internalizados pelo Brasil e que hoje têm eficácia supralegal, a revogar. Então, em qualquer das hipóteses, eu entendo que a lei de anistia, ela não, em muitos dos seus dispositivos, não prevalece mais. Né? E com relação à anistia do 8 de janeiro, é aquilo que você mesmo antecipou. Vai se anistiar réus que sequer ainda foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal? Eu até entendo, particularmente, que algumas penas têm sido muito elevadas. E eu sou uma garantista. Eu defendo que a prisão ela tem que ser o mínimo possível, não é? Eu acredito na ressocialização do detento, eu acredito no letramento daquele que delinque e na sua reinserção dentro da sociedade, no aprendizado. Eu acho que bandido bom não é bandido morto. Isso vale tanto para o terrorista, né, para o homicida e para os golpistas do 8 de janeiro. Mas acho que tudo tem um momento próprio e adequado. Então, falar hoje em anistia, quando nem se julgou todos os réus, me parece muito precipitado. Ok. Aproveitando que eu citei Ainda Estou Aqui, gostaria de perguntar se a senhora assistiu ao filme. Se sim, o que a senhora achou? Assisti, foi um filme que me emocionou profundamente, né? Eu assisti na primeira semana em que ele estreou e ele foi aplaudido na sala de exibição e eu saí com lágrimas nos olhos, até porque eu tenho uma história muito parecida na minha família. Eu tenho um A senhora cunhado que tem? é desaparecido político, sim. Meu marido é um general que era filho de um general que já faleceu. E, no entanto, né, o meu cunhado, Paulo Costa Ribeiro Bastos, é um desaparecido. Ele foi preso, torturado e jogaram o corpo no mar. Então, é uma dor que eu conheço de perto. E por isso eu digo que a ditadura não escolhe vítimas. Não é? Do metalúrgico ao filho do general, todos nós estamos vulneráveis a um estado de exceção, a um estado autoritário. Ninguém se salva dele. Não importa de quem você seja filho, não é? Não importa quem sejam os seus amigos, o estado de exceção, a ditadura, massacra a todos, indistintamente. E o massacre é tão doloroso porque ele perdura por gerações. Não é? Não é como uma morte que se encerra ali, não é? No funeral. É uma morte social que se prolonga décadas e décadas e dói nas famílias e dói em todos aqueles que vivenciaram, não é, o que foi uma ditadura. Eu acho que só É, quem pede, só para concluir, quem pede o retorno da ditadura é porque não sabe e não viveu as agruras que uma ditadura causa, né? Para individualmente, para cada um, e coletivamente para toda a sociedade. eu queria finalizar com uma pergunta parecida com essa também sobre o filme. Como a senhora acha que talvez essa história que a senhora acabou de contar, então, para a gente, de uma vivência na família de um desaparecido, talvez tenha influenciado a sua visão política ou sua visão sobre os papéis dos militares e também sua visão, geral sobre a vida? Não, na verdade, eu sempre tive uma visão progressista, não é, sobre a política. Meu pai foi um dos fundadores do PDT em Minas Gerais, não é? E eu sempre discuti política em casa, e ele sempre foi um democrata, um liberal, que me ensinou que esses valores têm de ser preservados. Eu tinha 4 anos quando 64 foi despechado.
mas eu acompanhei e posteriormente eu estudei, não é, nos livros de história. A minha tese de mestrado, inclusive, foi sobre o golpe de 64, a articulação do golpe, não sobre o regime militar. Então, eu estudei e continuo estudando a história do Brasil, não é? E a história mundial, porque 64 também ocorreu dentro de um contexto, dentro de um cenário global da Guerra Fria, onde o mundo se dividia em dois blocos de influência, e quem não estava alinhado automaticamente à política americana era visto como eu realmente sempre tive essa visão, né, histórica, jurídica, estudei numa faculdade progressista, fiz um doutorado também numa faculdade que era progressista, que era o FMG, mas é lógico que conhecer de perto essa dor, que até então eu nunca havia vivenciado, não me fez acirrar ainda mais, né, as minhas convicções de que não há salvação fora da democracia. A democracia pode ter suas imperfeições, ela pode ter suas falhas, né, e ela merece muitas vezes ser criticada, mas ainda é o melhor regime político que nós temos. E qual a opinião da senhora sobre o papel do filme Ainda Estou Aqui para resgatar essa história? Para quem não viveu, para quem estava vivo, mas não tem um parente que estava desaparecido, qual é o papel do filme para resgatar essa história do Brasil mesmo para hoje em dia? Avivar a memória. Avivar a memória, porque muitas vezes aqueles que não vivenciaram, ou aqueles que vivenciaram, mas não sofreram, né, na pele, o terror de uma ditadura, o horror de uma ditadura, por vezes se esquecem do que ela significou. Né? Hoje, quem é que comenta, eu te pergunto, a ditadura de Vargas, a ditadura do Estado Novo? Praticamente ninguém, porque tanto os atores políticos da época quanto os personagens já estão falecidos. E foi uma ditadura que caiu no esquecimento. Né? E foi dura. Eu até considero a Constituição de 37 do Estado Novo Varguista pior do que a Carta de 67 e 69 dos militares. Então, veja bem, o papel do filme foi avivar a memória, sobretudo daqueles que não a presenciaram, e mostrar, não é, que as dores ainda estão aqui, né, e que nós as sentiremos de uma forma ou de outra. Não importa se elas caíram no esquecimento, mas elas continuam como uma ferida aberta que lateja, que machuca, que é dolorosa dentro de uma sociedade que teve a infelicidade de viver um regime político, né, e dessas consequências autoritárias que nos causou. Ministra, queria te agradecer pela entrevista. Foi um prazer ter você aqui. A gente espera que a gente tenha você em outras oportunidades também, já como presidente do STM. E obrigada, né, pelo seu tempo aqui. Sou eu quem agradeço, Salma, agradeço a você, né? Agradeço também ao Jornal O Tempo, e eu estou sempre à disposição, não apenas da imprensa, que é tão relevante, porque é ela que transmite a verdade e as informações à sociedade civil, mas também, não é, aos jornalistas como presidente, que é como eu te disse, a transparência será um dos meus pilares, e ninguém melhor do que os jornalistas para transmitir, né, a comunicação ao leitor.